Quais dessas opções parecem mais interessantes para você? Receber um aluguel alto em uma mansão? Ou receber vários aluguéis baixos em um conjunto de casas populares? Ser dono de um estádio de futebol ou de um galpão logístico? Investir em uma rede de hotéis na beira da praia ou em um complexo empresarial no centro da capital? Escolher um fundo imobiliário vai além de conferir o valor das cotas e o quanto ele paga de dividendos. Muitas vezes, ser cotista de um desses fundos exige que você tenha que lidar com questões como essas. Quer investir em renda variável escolhendo um fundo imobiliário? Fica aí que eu te conto. A essa altura, você já deve saber que fundos imobiliários, ou FIIs, se dedicam a investir em ativos com lastro em imóveis. Esse produto oferece algumas vantagens em relação a investir diretamente em um imóvel por algumas razões. Os FIIs têm um valor mínimo de investimento menor do que o necessário para comprar um imóvel, permitem maior diversificação, oferecem vantagens tributárias, proporcionam maior liquidez do investimento, como em outros tipos de fundos, oferecem gestão profissionalizada da carteira de ativos. Mas atenção, se tudo que eu falei até aqui é novidade para você, assista ao nosso vídeo anterior para entender mais sobre a comparação entre FIIs e imóveis para aluguel. O link vai aparecer aqui em cima. Voltando aos fundos imobiliários, uma das principais características desse produto é a obrigação do fundo de distribuir para os cotistas no mínimo 95% dos lucros com o recebimento de aluguéis. Mesmo esse sendo um fator muito importante, ao escolher um fundo imobiliário, você precisa analisar outras informações além da receita de aluguel que o fundo tem recebido. É preciso ficar atento também à sustentabilidade do fundo e à capacidade de crescimento dos rendimentos futuros, além dos riscos inerentes a cada fundo. Essas características dependem de uma série de fatores e vou citar os principais. A quantidade de imóveis que fazem parte do portfólio do fundo, o nível de maturidade do imóvel e potenciais valorizações ou desvalorizações do imóvel ou da região onde ele está localizado, a concentração de clientes daqueles imóveis, a especificidade do imóvel, como aqueles que hoje são usados por redes hospitalares ou postos de gasolina, por exemplo, e a sustentabilidade dos dividendos, considerando variáveis como a vacância e vencimento dos contratos de locação. Mas, Leal, como eu faço para analisar todos esses itens? Fica tranquilo que eu vou explicar um por um, começando pela quantidade de imóveis que estão na carteira do fundo de investimento. Essa quantidade interfere diretamente no risco do fundo. Quanto mais imóveis em um portfólio bem gerido, menor a representatividade de cada imóvel no fundo e menor o impacto da vacância, caso um ou outro imóvel fique vazio por algum tempo. Junto com a quantidade, é importante analisar a maturidade da ocupação desses empreendimentos, ou seja, a idade dos imóveis e da localização. Se você é menos arrojado, pode preferir investir em fundos que tenham em sua carteira imóveis mais maduros. Em geral, imóveis mais maduros, já com alguns anos de vida em regiões mais envolvidas, apresentam alta taxa de ocupação e os valores dos aluguéis já refletem os preços praticados para imóveis semelhantes. Em fundos que focam nesse tipo de imóvel, a sua expectativa deve ser de complementar sua renda por meio do recebimento mensal de dividendos. Mas se você tem maior tolerância ao risco, pode optar por investir em fundos que possuem em sua carteira imóveis menos maduros, recém-entregues, que ainda tenham taxa de ocupação baixa e cujos preços dos aluguéis ainda não refletem todo o seu potencial. Nesse caso, o principal ganho poderá acontecer com a valorização dos imóveis com o tempo, refletindo em ganho de capital com o aumento do valor da cota. A concentração de clientes dos imóveis também deve ser analisada, tá? Pois está ligada ao risco que o imóvel oferece ao fundo e seus investidores. Há FIIs que possuem em suas carteiras imóveis com contrato de aluguel concentrados em poucos locatários. E esses podem apresentar maior risco quando houver uma renegociação de valores, por exemplo. Isso porque esse inquilino pode perceber que a rentabilidade do imóvel depende só dele. E por isso, ter poder de barganha e acabar pedindo a redução do valor do aluguel ou mesmo decidir mudar de imóvel. Nesse caso, um prédio comercial que é ocupado por uma única empresa que decide se mudar pode se tornar uma despesa ao invés de trazer ganhos para o fundo. Outro fator que envolve riscos e precisa ser avaliado pelo investidor é a especificidade dos imóveis que fazem parte da carteira do fundo. A especificidade do imóvel diz respeito ao tipo de destino ou uso do imóvel que faz parte do portfólio do fundo. Por exemplo, imóveis residenciais, salas comerciais, lajes corporativas, imóveis para comércio, shopping, hospitais, galpões, fábricas e hotéis, entre outros. Alguns desses imóveis, por terem fins específicos, fazem com que você precise avaliar outros pontos, como fatores sociais e econômicos que podem impactar a rentabilidade e os riscos do investimento. Vou dar um exemplo. Um shopping center e um complexo de hotéis. A atividade do shopping está relacionada às vendas do varejo
enquanto os hotéis estão mais relacionados com o setor de turismo. E, em geral, a renda de aluguel desses imóveis também está associada à receita que os locatários possuem. Assim, se por alguma razão esses setores entram em crise, os imóveis ligados a eles podem ter sua renda comprometida também. E, por fim, vem a sustentabilidade dos dividendos. Essa sustentabilidade é calculada pela relação de aluguéis recebidos e dividendos pagos. Pode ser um pouco complicado de entender, mas eu vou tentar simplificar. Alguns fundos, principalmente os que investem em imóveis menos maduros, distribuem dividendos mínimos por um período pré-determinado. Ou seja, mesmo que os aluguéis ainda não estejam dando lucro, o vendedor do imóvel que o fundo comprou se compromete a pagar um aluguel pré-determinado que será revertido para um dividendo mínimo a todos os cotistas. Nesse caso, você deve analisar se os imóveis que fazem parte do fundo terão condições de pelo menos manter esses aluguéis mínimos, mesmo quando o comprometimento vencer e os aluguéis estiverem sendo arrecadados em sua capacidade total. Caso contrário, você pode acabar vendo o valor dos dividendos e das suas cotas diminuir quando o período pré-estabelecido para o pagamento dos dividendos mínimos terminar. É por causa dessa série de variáveis que os fundos de investimento imobiliário são considerados investimento de risco médio e não são indicados para quem acabou de começar a investir. Portanto, antes de escolher um FII, estude bem as opções, analise os tópicos que eu citei neste vídeo e garanta que as estratégias adotadas pelo fundo estejam alinhadas ao seu perfil de investidor e aos seus objetivos. Bastante coisa, né? Então eu vou tentar resumir em 30 segundos para ficar mais fácil memorizar. Para escolher um fundo imobiliário, não basta analisar apenas o preço das cotas. É preciso estudar a sustentabilidade do fundo, sua capacidade de crescimento e os riscos associados aos imóveis que compõem a carteira do fundo. 5 fatores fundamentais devem ser analisados para se descobrir se um fundo está adequado aos seus objetivos ou não. A quantidade de imóveis que fazem parte do portfólio do fundo, o nível de maturidade dos imóveis e o potencial de valorização deles, a concentração de clientes daqueles imóveis, a especificidade do imóvel, ou seja, o quanto aquele imóvel está atrelado a um setor econômico específico, e a sustentabilidade dos dividendos. Agora que você já sabe o que analisar antes de investir em FIIs, não deixe de conferir os outros vídeos para encontrar os produtos mais adequados ao seu perfil e objetivo. Tchau, tchau!